Gênesis capítulos 18 a 23. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Vem e segue-me, Estudo Pessoal e Familiar, Velho Testamento 2022. Leia e pondere Gênesis capítulos 18 a 23 e anote suas impressões. Você pode usar as ideias deste esboço para ajudá-lo a estudar esses capítulos e você também pode ser inspirado a procurar mensagens nas Escrituras que o Senhor tem especialmente para você. Registre suas impressões. A vida de Abraão, cheia de acontecimentos tristes e edificantes, é prova de uma verdade que ele aprendeu em uma visão, de que estamos na terra para ser provados, para ver se faremos todas as coisas que o Senhor nosso Deus nos ordenar. Abraão 3:25. O próprio Abraão se provaria fiel? Ele continuaria a ter fé na promessa de Deus de uma grande posteridade, mesmo quando ele e Sara ainda não tinham filhos em sua velhice? E depois que Isaque tivesse nascido, a fé de Abraão suportaria o impensável, uma ordem para sacrificar o próprio filho, por meio de quem Deus havia prometido cumprir o convênio? Abraão provou ser fiel. Abraão confiou em Deus, e Deus confiou em Abraão. Em Gênesis capítulos 18 a 23, encontramos histórias da vida de Abraão e de outras pessoas que nos fazem pensar sobre nossa própria capacidade de acreditar nas promessas de Deus, de fugir da iniquidade e nunca olhar para trás, e confiar em Deus independentemente do sacrifício. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Gênesis capítulo 18, versículos 9 a 14, capítulo 21, versículos 1 a 7. O Senhor cumpre suas promessas em seu próprio tempo. O Senhor fez promessas gloriosas aos fiéis, mas às vezes as circunstâncias de nossa vida podem nos fazer pensar em como essas promessas podem possivelmente ser cumpridas. Abraão e Sara podem ter se sentido assim às vezes. O que podemos aprender com as experiências deles? Pode ser útil começar seu estudo analisando o que o Senhor tinha prometido a Abraão em Gênesis capítulo 17, versículos 4, 15 a 22. Como Abraão e Sara reagiram? Ver também tradução de Joseph Smith, Gênesis capítulo 17, versículo 23, em Gênesis 17, 17. Nota de rodapé B. Gênesis capítulo 18, versículos 9 a 12. Como o Senhor os ajudou a ter mais fé em suas promessas. Ver Gênesis 18, 14. O que você encontra nesses versículos que edifica sua fé? Que outras experiências em sua vida ou de outra pessoa fortaleceram sua fé de que o Senhor cumprirá suas promessas a você em seu próprio tempo e à sua maneira? Ver também Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 68. Gênesis capítulo 19, versículos 12 a 29. O Senhor ordena que fujamos da iniquidade. Que lições você aprende sobre fugir da iniquidade ao ler sobre Ló e sua família? Por exemplo, o que o impressiona sobre o que os anjos disseram e fizeram para ajudar Ló e sua família a escaparem da destruição? Ver Gênesis capítulo 19, versículos 12 a 17. Como o Senhor ajuda você e sua família a fugir ou encontrar proteção contra as influências malignas do mundo? Para mais informações sobre os pecados de Sodoma e Gomorra, ver Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50, e Judas, capítulo 1, versículos 7 e 8. Ver também tradução de Joseph Smith, Gênesis, capítulo 19, versículos 9 a 15, no apêndice da Bíblia. Gênesis, capítulo 19, versículo 26. O que a mulher de Ló fez de errado? O elder Jeffrey R. Holland ensinou: aparentemente, o erro da mulher de Ló não foi apenas o de olhar para trás. Em seu coração, ela queria voltar para lá. Parece que, mesmo antes de sair dos limites da cidade, ela já sentia falta das coisas que Sodoma e Gomorra tinham a lhe oferecer. Ela não teve fé.
Ela duvidou que o Senhor tivesse capacidade de lhe dar algo melhor do que ela já tinha. Para pessoas assim, de todas as gerações, conclamo: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. A fé tem a ver com o futuro. A fé edifica sobre o passado, mas não tem o desejo de permanecer ali. A fé confia que Deus tem coisas grandiosas reservadas para todos nós e que Cristo é realmente o sumo sacerdote dos bens futuros. Hebreus 9:11. O melhor está por vir. Ali Arrona, janeiro de 2010, páginas 17, 18 e 21. Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 19. A disposição de Abraão para sacrificar Isaque é a semelhança de Deus e seu filho. Não sabemos todas as razões pelas quais Deus ordenou a Abraão que oferecesse Isaque como sacrifício. Sabemos que foi um teste de sua fé em Deus. Ver Gênesis capítulo 22, versículos 12 a 19. Ao ler Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 19, o que você aprende com a experiência de Abraão? A disposição de Abraão de sacrificar seu filho foi a semelhança de Deus e seu filho unigênito. Jacó 4:5. Ao ponderar sobre as semelhanças entre o teste de Abraão e de Deus, o Pai, que ofereceu seu filho como sacrifício por nós, o que você sente por seu Pai Celestial? Há também semelhanças entre Isaque e o Salvador. Você pode ler Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 19 novamente e identificar essas semelhanças. Ver também Aquedá. Isaque é atado para o sacrifício. Vídeo churchofjesuschrist.org. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Existem histórias das Escrituras, da história de sua família ou de sua própria vida que você poderia compartilhar que o ensinaram que nada é difícil para o Senhor? Gênesis capítulo 18, versículos 16 a 33. O que aprendemos sobre o caráter de Abraão nesses versículos? Como podemos seguir seu exemplo? Ver também Alma capítulo 10, versículos 22 e 23. Gênesis capítulo 19, versículos 15 a 17. Esses versículos podem ajudar seus familiares a se prepararem para os momentos em que vão precisar fugir de situações de iniquidade. Quais seriam algumas dessas situações? Por exemplo, você pode ter um debate sobre mídia inapropriada ou a tentação de fofocar. Como podemos fugir de tais situações? Gênesis capítulo 21, versículos 9 a 20. O que impressiona a sua família sobre a maneira como Deus tratou Agar e Ismael depois que Sara e Abraão os expulsaram? Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 14. Como você pode ajudar sua família a ver a relação entre a história de Deus ordenando Abraão a sacrificar Isaque e o sacrifício expiatório do Salvador? Você pode mostrar gravuras de Abraão e Isaque e da crucificação. Ver Abraão e o sacrifício de Isaque em histórias do Velho Testamento, enquanto seus familiares falam sobre as semelhanças que vêm entre esses eventos. Outra sugestão seria cantar um hino sobre o Salvador, como Ele Mandou Seu Filho, Músicas para Crianças, páginas 20 e 21, e identificar frases que descrevam o sacrifício do Salvador. O que nos é pedido que sacrifiquemos como família? Como esses sacrifícios têm nos aproximado de Deus? Para mais ideias sobre como ensinar as crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido. Deus tal amor por nós mostrou. Hinos número 107. Aperfeiçoar o estudo pessoal. Ouça o Espírito. Ao estudar, preste atenção aos pensamentos e sentimentos que tiver, mesmo que eles pareçam não ter nada a ver com o que você está lendo. Essas impressões podem ser exatamente o que Deus quer que você saiba.